Bom, eu decidi gravar um vídeo sobre essa temática das bets que voltou a ter evidência no Brasil por conta do início da CPI. Que a gente viu, né, os depoimentos nessa semana, começar pelo depoimento da Virgínia Fonseca, que foi um grande circo, uma grande palhaçada, aquele podcast entre amigos que rolou, que revoltou todo mundo, obviamente. Mas esse tema das bets, ele já estava na minha lista lá de 100 tópicos. E ele estava entalado na minha garganta há muito tempo. E eu queria deixar bem claro que não existe um único culpado dessa história. Existem muitos responsáveis, a começar pelo governo, que nunca deveria ter aprovado isso. Mas o foco do meu vídeo aqui é analisar, refletir sobre a atuação dos influenciadores digitais nessa história, que apesar de não serem os únicos culpados, têm sim grande responsabilidade sobre a situação catastrófica que está acontecendo no Brasil. E a gente não pode deixar de reconhecer isso, e justamente essa situação traz reflexão para uma questão muito importante com relação aos influenciadores digitais que eu quero abordar nesse vídeo aqui. Então, todo mundo que se envolveu nesse negócio, gente, tem o dedo podre. Todo mundo vai salvar um. Pode ser televisão, time de futebol, jogador famoso, né? Atorzinho da Globo que bota a carinha dele lá, vai fazer propaganda no negócio. Influenciador digital. Tá todo mundo no mesmo balaio, no mesmo saco. Que revira esse baú inteiro, entendeu? Mas a responsabilidade de um não tira a responsabilidade do outro, né? Então, vai ter economista que vai analisar a situação pelo foco, né, do impacto na economia, a galera de saúde mental que vai avaliar a situação com foco nessa questão da saúde mental. Eu quero avaliar a situação com foco no trabalho dos influenciadores digitais, porque eu trabalho com produção de conteúdo, com geração de conteúdo, e eu acho que esse acontecimento todo traz reflexões muito importantes. Eu realmente não entendo as pessoas que tentam defender, justificar o porquê esses influenciadores tão grandes e que são milionários, como a Virgínia, o Gustavo Lima, Neymar, Carlinhos Maia, Deolane Bezerra, como essas pessoas podem se envolver com um negócio desse, que não é uma brincadeira, é uma situação de extrema gravidade. E eu me pergunto se as pessoas têm completa noção da responsabilidade que elas têm nisso. Porque as pessoas podem dizer, mas não tem uma lei proibindo ele de fazer, ele só tá fazendo o trabalho dele de influenciador, tadinho, é isso que ele faz da vida. As marcas contratam ele, pagam ele pra falar, isso é o trabalho dele. Então, mas não é verdade, ó. Todo o trabalho, ele tem que ser movido por uma moral, uma ética e uma responsabilidade. Qualquer coisa que você faça na vida, que você ofereça para uma outra pessoa, existe uma responsabilidade do que você está oferecendo e das consequências que pode causar na vida daquela pessoa. Um médico, se faz alguma coisa errada que causa um mal, ele tem responsabilidade. Uma pessoa que cria um produto alimentar e aquele produto alimentar estava envenenado e prejudicou a vida da pessoa, ele tem responsabilidade. Existe uma responsabilidade. E dos influenciadores digitais, não seria diferente. E é tudo isso que essas pessoas não têm, que eu citei aqui, moral, ética e responsabilidade. Mas eu acho que as pessoas acham que ser influenciador digital é a farra do boi. Eu acho que muita gente também acredita que ser influenciador digital não é um trabalho. Sabe aquele pessoal que isso não é trabalho, isso aí é brincadeira. Não, gente, isso é um trabalho e escolher fazer isso traz uma baita responsabilidade. Eu vou ler aqui um texto que explica muito bem sobre o que é ser influenciador, para a gente poder estar na mesma página. Os influenciadores digitais são pessoas que criam conteúdo para a internet com o intuito de atrair um público que se identifique com os assuntos abordados. Pode parecer inocente. O cara tá lá só compartilhando o estilo de vida dele. Pode até parecer inocente. À medida que os seguidores vão crescendo, o poder de influência dessa pessoa também vai. Dessa forma, o criador de conteúdo passa a influenciar nas decisões de compra e comportamentos de quem o acompanha. Se você está influenciando a pessoa em decisões de compra que podem prejudicar a vida dela, é sua responsabilidade. Se você está influenciando a pessoa a ter comportamentos que podem prejudicar a vida dela, você tem responsabilidade. Uma pessoa que faz qualquer conteúdo que leve uma pessoa ao suicídio, que incentive o suicídio, que romantize o suicídio, que vai manipulando pouco a pouco uma mente fragilizada até chegar ao ponto do suicídio,
essa pessoa tem responsabilidade sobre isso. Estou um pouco irritada com esse tema, porque é um tema que me irrita profundamente. Tem zero senso de humor aqui nesse vídeo. Mas aí, continuando aqui. A maior diferença entre as propagandas de televisão com pessoas que não conhecemos e as publis de influencer é que o influenciador digital está próximo do seu público de uma forma nunca vista antes. Podemos ver a rotina dos influencers todos os dias, sabemos do que eles gostam e não gostam, o que eles fazem quase o tempo todo, qual a opinião deles sobre diversos assuntos. Esse laço entre o produtor de conteúdo e seus seguidores gera confiança. Você passa a confiar nas indicações daquela pessoa, mesmo sabendo que ela está sendo paga para divulgar determinado produto ou serviço. E isso faz toda a diferença. Não é como um comercial de televisão. Mesmo que fosse uma pessoa famosa fazendo um comercial de televisão, não é o mesmo impacto na vida, na decisão que aquela pessoa vai ter, na influência que ela vai ter. O impacto é muito maior. E não é à toa que o mercado de influenciadores e o resultado que isso trouxe para as marcas é gigantesco. E não precisa nem ser um influenciador muito grande. Pode ser um influenciador pequeno, que tem um nicho muito específico, mas porque ele tem uma relação muito próxima que gera confiança naquelas pessoas. Então, a influência e a confiança são dois fatores fundamentais do trabalho de influenciador digital e que podem colocar as pessoas em situações muito complicadas e prejudiciais se o influenciador não tem esse senso de ética, moral e responsabilidade. Então, veja bem, nesse caso das bets, os influenciadores, e isso ficou muito claro lá quando a Virgínia foi fazer o depoimento dela, de que eles não usam uma conta real quando eles vão gravar vídeo para fazer os anúncios das bets. Ele usa uma conta especial de influenciador, é uma conta demo, uma conta de demonstração. E é claro que nessa conta de demonstração, tudo é programado lá pelas empresas de bet para que esse influenciador ganhe quando ele vai jogar. Quando ele está girando a boletinha, ele ganha. Nossa, ganhei! E com isso ele passa a ilusão de que é muito fácil ganhar, de que a pessoa tem muita chance de ganhar, assim como ele ganhou. Olha que pessoa de sorte. E você pode ser uma pessoa de sorte também. E isso está inserido em todo um contexto. Ela jogando com a família, linda Margarina, de uma família que ostenta, que tem muito dinheiro, muito sucesso, e que passa essa ilusão de você pode chegar lá também, você pode também ter assim muito dinheiro e ter esse sucesso, você pode ter a mesma sorte que eu tive, você pode ganhar como eu ganhei. Então existe toda uma ilusão criada pelo influenciador que tem uma relação de confiança e que influencia essas pessoas. E isso faz com que ele seja extremamente responsável pelo comportamento e a tomada de decisão dessas pessoas que estão ali decidindo jogar porque viram isso através dele. Não tem como tirar essa responsabilidade deles. Não tem. E pensa que quanto maior é o influenciador, maior é a responsabilidade social que ele tem no trabalho dele, inclusive. Porque, dependendo do tamanho, ele impacta tantas pessoas que o resultado, que se for para influenciar para algo prejudicial, negativo, o resultado pode ser catastrófico. Que é exatamente o que está acontecendo no caso das bets. E não é só um influenciador gigantesco, são vários influenciadores gigantescos. Não que os influenciadores menores que fazem propaganda para bet não tenham a responsabilidade, eles também têm. Mas o estrago que os grandes influenciadores fazem, ele é muito maior. E não é à toa que o casamento das casas de bet, com essa divulgação feita por os influenciadores, resultou num crescimento exponencial das casas de aposta. E foi exatamente aí o pulo do gato que as casas de bet viram. Quando começaram a fazer esse trabalho de parceria com os influenciadores, viram o resultado e investiram milhões e milhões e milhões em mais e mais e mais influenciadores. Porque eles viram que dava muito resultado. Só que esse resultado maravilhoso para as casas de apostas e para os influenciadores que se associam a elas significa a desgraça e a perda de muito dinheiro para milhares e milhares de pessoas, levando a vida deles à ruína. Então é muito simples. Como que a casa de apostas lucra? Como, gente? Não precisa desenhar, todo mundo sabe. Porque muito mais gente perde do que ganha. A maioria perde. É um jogo de azar, não é um jogo de sorte. Já chama jogos de azar. E um influenciador que tem um contrato de milhões com uma casa de aposta, esse contrato está sendo pago como? Da onde que vem esse dinheiro? Vem dessa perda de dinheiro de cada pessoa que está jogando ali. É isso que paga. Então, na minha visão, é muito simples.
mesmo que todos os contratos com esses influenciadores não tenham a tal da cláusula da desgraça, que é uma cláusula que está sendo investigada na CPI, de que os influenciadores podiam ganhar 30% em cima das perdas que os seguidores deles tiveram, que não está aprovado ainda de quem não tem essa cláusula, mas é uma suspeita. Mesmo que não dê essa cláusula, para mim não precisa essa cláusula. O próprio contrato já é a desgraça. Porque o próprio contrato que está dando milhões para esses influenciadores, para convencerem essas pessoas a assumirem esse risco, como se fosse joguinho engraçado, já vem da desgraça dessas pessoas. Porque a casa de aposta é isso. Então o próprio contrato já é desgraça. Então qualquer influenciador que aceite fazer parceria, fechar um contrato com uma empresa dessas, é sobre ele se enriquecer a partir do empobrecimento dos próprios seguidores, aonde ele convence essas pessoas, ilude, romantiza, influencia, para elas utilizarem uma ferramenta que é extremamente perigosa, que leva as pessoas ao vício e que foi minuciosamente criada, projetada justamente para prender as pessoas e deixá-las mais viciadas, querendo ganhar mais e mais e mais, quando na verdade elas perdem. Essa é a verdade. E, gente, a perversidade por trás disso, ela é tão grande, mas tão grande, porque o vício nos jogos não traz só os problemas financeiros, que já é um baita problema, mas traz toda uma questão de saúde mental, podendo trazer para as pessoas ansiedade, depressão, gerar vários transtornos, e vira uma questão de saúde pública. É muito sério, não é brincadeira. O que eu acho que nem isso eles têm consciência, do tamanho do problema. Porque pensa agora na característica das pessoas que tendem mais a se viciar nesses jogos. Muitas pessoas da classe D e E, as pessoas que mais passam por aperto financeiro, porque são as pessoas que estão desesperadas, que querem achar uma solução mágica para mudar a situação dela. E ela é que mais vai cair justamente nessa ilusão que os influenciadores vendem, de achar que ela vai poder mudar a vida dela fazendo essas apostas, porque ela está desesperada. São justamente essas pessoas que no tempo livre dela de lazer, ela não tem dinheiro para fazer nenhum lazer. Ela não tem dinheiro para ir no restaurante, igual a Virginia, que pode ir no restaurante que ela quiser, para viajar com a família, para gastar o quanto ela quiser em entretenimento. Não, ela fica em casa, sempre, sem ter dinheiro para gastar em nada, e aí ela vai pro celular para gastar o tempo dela. E aí ela foi apresentada naquele joguinho que ela não consegue sair mais e que ela acha que vai salvar a vida dela. É aquela pessoa que já tá numa fragilidade emocional muito grande, que tá muito isolada, que tá sem amigos, que tá muito solitária. É muito perverso. Cara, e a perversidade dessas pessoas que se associam a isso, ela é tão grande. E pra mim, ela é tão clara e ela é tão nítida que, olha, eu vou só colocar um trecho aqui. Eu nem queria ficar botando muito vídeo da audiência aqui, porque vocês já viram, provavelmente, muito. Mas eu quero botar um trecho aqui, que ela fala na audiência. Agora, o que eu quero falar aqui é, inclusive, que o advogado que falou sobre ludopata. Ludopata é um problema de saúde pública. Se ele não tiver um vício no jogo, ele vai para um vício de compras. Essas compras rápidas, por exemplo, de aplicativo, que você entra lá e compra rapidinho na madrugada. Sabe quando na madrugada que os sites bombam? Também tem essas pessoas que têm esses vícios. Então eu acho que assim, a gente tem que achar uma solução onde que vai todo mundo fazer a mesma coisa. Eu não sei de onde é mais absurdo, do próprio advogado dela ter sugerido levantar isso na audiência. O que ela tá dizendo é, mas existem essas pessoas viciadas. Se ela não gastar nisso, ela vai gastar em outra coisa. E o que eu traduzo disso é, eu não fiz nada de mal, porque as pessoas já são assim viciadas. Se ela não gastar nisso, ela vai gastar em outra coisa. Então, eu não tenho culpa nisso. Entre aspas, deixa eu aproveitar aqui, fazer meu trabalho, né? Que não tem nenhum mal, se a pessoa já vai gastar mesmo em outra coisa, ela vai gastar aqui, eu ganho em cima disso. Entendeu? O que significa? O que significa essa questão levantada ali? Eu me pergunto. Justamente, minha filha, justamente, sabendo desse problema, sabendo dos vícios, você nunca tinha que ter se envolvido nesse negócio. Entendeu? Se você tá preocupada realmente com essas pessoas, que todos aqui temos que fazer junto a mesma coisa. Se tá preocupada, se tivesse alguma consciência social, alguma empatia de fato, usa os seus milhões que você tem para criar um programa para ajudar as pessoas viciadas a sair dessa situação. Isso sim, entendeu? Tá tão preocupada com isso? Eu não sei, eu realmente não sei como trazer aquele ponto ali poderia ajudar de alguma forma, entendeu? A justificar qualquer ato dela, eu realmente não sei. Eu fico pensando, gente, Deolane Bezerra, advogada, vai fazer uma piadinha aqui pra quem não entendeu, tá? Eu sei que não fala advogada. Onde que tá a ética e a moral de um advogado para se unir a uma coisa dessa? Todo trabalho precisa ser movido por ética, moral e responsabilidade. A autorresponsabilidade é o ato de assumir a responsabilidade por todas as decisões e reações que você toma
frente a determinada situação. Então, se você teve essa decisão de se envolver com essas casas de aposta, mesmo sabendo que todo mundo sabe como funciona, todo mundo sabe, você tem responsabilidade nisso. Eu acho que de todos, não sei se teve outro, de todos que se envolveram com isso, o único que se arrependeu foi o Felipe Neto e que falou, caraca, errei, cagada, não devia ter feito, é o mínimo que cada um devia ter feito. E falou, vou usar agora a minha energia para tentar reverter a situação, para tentar mostrar para as pessoas que elas não deveriam fazer isso. Que era o que eles deviam estar fazendo. Influenciadores desse tamanho, com uma responsabilidade social, porque influenciam milhares de pessoas, precisam influenciar as pessoas positivamente, preocupado com o bem-estar delas, preocupado com o impacto social das coisas que eles estão divulgando, influenciando. Nossa, esse assunto me irrita tanto, gente. Esse assunto me irrita muito. Aquela pose da Virgínia Fonseca na audiência dela, de querer passar uma inocência, porque todo aquele look dela, o comportamento dela, se fazendo de bobinha, eu sou só uma jovem, eu sou muito jovem, sabe? De inocência. É uma piada e uma afronta pra mim. Mas se foi uma estratégia pelos advogados, ao meu ver, é uma péssima estratégia. Porque milionária e inocente, gente, pra ganhar muitos e muitos milhões, sem ser com Beth, porque ela falou, não foi a Beth que deixou ela milionária, ela já era milionária. E pra ganhar, ela ganhou todos esses milhões com essa inocência toda de mim. Eu não entendo que isso poderia acontecer com as pessoas, eu nunca fiquei sabendo de ninguém. Ela nunca ficou sabendo. Ela afirmou que ela nunca ficou sabendo que tem pessoas se matando por isso, entendeu? Que tem pessoas perdendo a casa, que tem pessoas que destruíram a vida dela, esse relacionamento. Não, ela não sabe. Ela é muito inocente. Ela jamais pensou nessas coisas. Eu acho tão assustador que as pessoas caiam nessa estratégia ridícula que eles usaram, que pra mim mais pareceu piada, porque, gente, tudo que ela faz, ou que esses influenciadores fazem, tudo é friamente calculado. Tudo tem uma equipe gigantesca orientando exatamente tudo o que eles têm que fazer. E tem uma situação que aconteceu com a Virgínia, que eu lembro muito bem, que foi uma coisa que me enojou na época, e que tá muito relacionada ao que eu falo aqui nesse vídeo, dessa falta de ética e moral, que eu vou mostrar aqui pra vocês. E sabe o que eu descobri recentemente? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu descobri que parcelar é chique. Acredita? Ninguém paga no débito mais, ninguém paga. Antes eu ia parcelar, porque eu parcelo minhas coisas também, tá, gente? É normal parcelar. E aí eu falava assim, nossa, parcelar, acho que eu vou parcelar de pouco. Então, parcelar eu descobri que é chique. Então é chique você parcelar as coisas. Eu fiquei sabendo isso do Raif. O Raif me falou lá em Paris. Eu tava falando, eu vou comprar aqui, não sei, tal, não gosto muito de parcelar. Ele falou, amiga, parcelar é chique. Cara, isso é de uma perversidade tão grande. Querer convencer as pessoas, seguidores dela, que muitos são de uma renda baixa e que provavelmente são aquelas pessoas que eles não têm nem o dinheiro ali disponível na conta deles para conseguir comprar um perfume dela. Ou, sei lá, um negócio de maquiagem, não sei. E a única forma dessa pessoa comprar é parcelando. E parcelar significa se endividar. Por uma realidade no Brasil, onde já existem muitas pessoas endividadas, e ela querendo convencer eles de que é chique você parcelar, para manipular e convencer essas pessoas a vender os produtos dela. Parcelado, que provavelmente é a única forma que eles conseguem comprar. E ainda menciona, quem me disse isso foi o Raif, lá em Paris. Esse Paris, gente, não tá à toa. Porque Paris é chique, certo? Na França é chique, porque perfume francês é chique, porque o que vem da França é chique. Sabe? É tudo friamente calculado. É muito perverso. É um marketing que usa de todas as perversidades possíveis para ir em busca de mais e mais dinheiro. É só isso que significa. E não é só isso que tá ali por acaso, não. Tudo é milimetricamente pensado. Todo esse uso de Deus nos discursos dela, e que ela usou na audiência, é tudo pensado. Que Deus abençoe a nossa audiência, para ela se conectar com todas as pessoas religiosas, para apoiarem ela. Entendeu? Quando ela diz, eu acredito na justiça de Deus e tudo que eu recebi, ela entende que tudo que ela faz é correto. Se tudo que ela fez ela ter tudo que ela tem, é porque é correto. Porque ela acredita na justiça de Deus. Porque se fosse errado o que ela faz, ela não receberia toda a prosperidade que ela tem. Porque Deus não permitiria isso. Porque ela acredita na justiça de Deus. E, gente, que justiça de Deus é essa? Entendeu? É usar a fé das pessoas para tentar se colocar em um papel onde as pessoas vão querer defender, vão querer apoiar ela.
onde ela é certa. E que justiça de Deus é essa, gente? No mundo onde tem injustiça o tempo inteiro, no mundo onde a gente sabe que as pessoas de poder dificilmente vão pagar as contas que elas têm que pagar na justiça, que um monte delas vai sair impune. E onde que está a justiça de Deus para essas pessoas? E para mim, justamente toda a postura que ela teve de desdém, de piadinha, de toda a linguagem corporal dela é tão nítido o quanto ela não tá nem um pouco preocupada com isso. Porque ela sabe que não vai dar em nada pra ela. É essa sensação de que nunca vai ter problema pra eles, sabe? De que eles vão sair impunes. E isso é irritante, assim. Ai, mas bom. Chocada com a falta de preparo das pessoas que estavam conduzindo a audiência. Cara, aquelas pessoas não estão preparadas pra tratar com a seriedade que devia ser tratada. Tirando fotinho pra mandar pros filhos, e dando beijinho quando chega na audiência, e dando risadinha. Que é isso, gente? A dificuldade em colocar as perguntas de forma pertinente, mostrando de forma muito clara a responsabilidade, a corresponsabilidade que essas pessoas têm, cara, de articular. Não são as pessoas certas que estão fazendo aquilo ali, não são. As casas de bet deveriam ser proibidas, a meu ver? Com certeza. A profissão de influenciador devia ser regulada urgentemente. Urgentemente. Precisa, não é a farra do boi. Precisa ter um código de ética. Psicólogo não tem um código de ética? Advogado não tem um código de ética? Os influenciadores precisam de um código de ética. Porque tá faltando bastante ética nesses influenciadores. Então, eu sinceramente, eu não entendo como pessoas dessa baixíssima qualidade. Ela é uma das pessoas, mas todas aquelas que eu citei aqui, pra mim, estão tudo no mesmo saco. Todos que eu citei no início do vídeo. Não vejo nenhuma diferença dessas pessoas entre eles. Como que elas podem ter tantos seguidores, essas pessoas de baixíssima qualidade? Como tanta gente se deixa enganar por elas e como tanta gente defende elas? Eu não entendo. Me preocupa pra quem os brasileiros dão palco, sabe? Pra quem os brasileiros ficam dando audiência. Para quem os brasileiros ficam dando credibilidade. E me preocupa a falta de habilidade que as pessoas têm de perceber essas coisas, para dar tanto palco para esses seres. Aí a pessoa fala, mas eu aviso que é um jogo, eu boto um alerta ali quando eu faço a divulgação, mas isso não é suficiente. Não é, porque é ambíguo, porque ao mesmo tempo que você está dando esse pequeno alerta, que é um pequeno alerta, lá no final talvez, é um alerta que nunca vai chamar a atenção, porque tem um anúncio inteiro que está levando para uma ilusão, para uma romantização, que tá te vendendo essa ideia de que você também pode ganhar, sendo que ela tá usando uma conta de demonstração que nem é uma conta real, como a conta de quem usa na vida real. Tudo aquilo ali tá jogando ali, o tempo todo do anúncio que ela tá falando, para no finalzinho ter um alerta, que é ambíguo com tudo que ela fez antes. Esse alerta não exime a pessoa da influência que ela já exerceu, da responsabilidade que ela tem sobre essa influência. E a gente tem tantos outros exemplos de influenciadores que sempre se recusaram a fazer qualquer tipo de parceria com essas casas de apostas. O Whindersson Nunes já declarou uma vez que chegou a receber uma oferta de 200 milhões. Eu já vi vários influenciadores criando conteúdo sobre isso, falando que recusou, o quanto ele recusou e por que ele tinha recusado, porque ele tinha consciência de que era completamente errado, antiético, ele se associar a isso. E tem uma fala do Pedro Orochinho, acho que é isso, né? Que é muito boa para representar isso que eu tô falando aqui. No caso dele, nem foi uma oferta tão milionária assim, mas vamos combinar que já era uma oferta muito boa. Ele fala exatamente assim, ó. Eram 900 mil. Pois é, eu até pensei, mano, eu acho errado, mas querendo ou não, já ia dar para conseguir comprar meu apartamento, mas não vale a pena. Com certeza, se você divulga esse bagulho, com certeza, ele não tem dúvida. Ninguém tem essa dúvida. Não é pra ter essa dúvida. Qualquer ser humano com o mínimo de raciocínio, consciência, entendeu? Com certeza, se você divulga esse bagulho, muitas pessoas vão se foder. É dito e feito, é claro, ele sabe disso, todo mundo sabe. Afirmou Orochinho na época. E ele ainda reforçou, não sou nenhum exemplo de bom samaritano. Não é que ele seja a pessoa toda certinha, correta sempre. Cheguei perto de aceitar, ele se sentiu muito tentado. Eu posso imaginar que muitas pessoas vão se sentir tentadas, principalmente essas, né? Que fala, caraca, eu vou ter a chance de comprar meu primeiro imóvel, ou eu vou ter a chance de sair da situação que eu tô. E que a pessoa realmente se questiona. Ele fala, cheguei perto de aceitar porque era muito dinheiro, só que falei, com que cara eu vou divulgar um bagulho desses? E é isso que eu pergunto. Com que cara uma pessoa consegue pegar uma conta simulada, que nem é real,
para criar toda uma ilusão de um ganho que não vai acontecer para as outras pessoas, que só acontece na conta dela, que é uma mentira. Querendo vender para as pessoas como se isso fosse algo muito legal para ela fazer, como se fosse um ótimo negócio, querendo vender altas chances dela ganhar esse rolê. Entendeu? Com que cara, com que pachorra uma pessoa tem um mínimo de ética e moral consegue fazer isso? Que foi exatamente o que o Pedro se questionou. É um questionamento tão simples de você se fazer. Então, uma pessoa que aceita, ela não tem essa preocupação. Ela não está preocupada se ela vai foder milhares de pessoas. Ela está preocupada com o dinheiro que entra no bolso dela. É só isso. Mais nada. E o pior de tudo é que a gente não está falando de pessoas que estavam passando aperto financeiro, na miséria, que nunca tiveram nem um lugar para morar. Não, estamos falando de pessoas que eram milionárias e que mesmo sendo milionárias, elas não têm nenhuma ética e nenhuma moral e nenhum senso de responsabilidade. Só se trata disso, gente, de mais nada. Todos esses exemplos que a gente está vendo dos grandes influenciadores e tudo isso é tão claramente demonstrado pelo discurso dela lá na audiência. Quando a relatora pergunta, você se arrepende? E ela diz, eu não me arrependo de absolutamente nada do que já fez na minha vida. Acredito que tudo serviu de ensinamento. Mas que ensinamento é esse? Que até agora não serviu de nada para ela. Porque vários já se ligaram quando teve o primeiro bafafá, que, gente, estourou na mídia em todo lugar. É impossível alguém, principalmente que está envolvido nisso, não ouvir todas as notícias que surgiram quando tiveram os casos de suicídio, todos os casos de pessoas com problemas financeiros. Cara, é impossível não saber, porque estourou no Brasil inteiro. E nesse momento, vários influenciadores que tinham feito naquela primeira leva, meio que desistiram de fazer. Mas ela não, ela continuou fazendo. Então eu me pergunto, que ensinamento foi esse? Tem ensinamento nenhum, não tô vendo aonde que tá esse ensinamento. Aí ela acha que o fato dela estar lá depondo faz parte desse ensinamento, mas quanto tempo precisa? Quantas pessoas mais precisam se fuder até aprender alguma coisa? Até entender o senso de responsabilidade dela? Mas é porque ela é inocente. Então, essas são pessoas, nítida e claramente, são pessoas que estão fazendo tudo pelo dinheiro, mesmo que elas já tenham muito dinheiro. São pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa para ter mais e mais dinheiro. Pessoas que não estão preocupadas se o dinheiro que elas estão ganhando vem da desgraça alheia. E essas são as pessoas que não têm nenhuma moral, ética e responsabilidade. Porque, olha, a gente tem um monte de exemplo desses influenciadores que têm essa noção. Gente, eu e o Alexi, a gente já recebeu muitas vezes propostas de fazer parceria com essas coisas de aposta, de joguinho, que faz a pessoa perder dinheiro. E a gente nunca aceitou e nem nunca vai aceitar, independente do valor. E nós não somos milionários que nem eles, tá? Porque a nossa noção de ética e moral jamais vai permitir que a gente faça isso. Ah, Carol, mas a lei permite. Dane-se! Eu não quero saber que a lei hoje não está proibindo essa porcaria. Eu, com a minha noção de ética e moral, não posso fazer isso, porque eu sei que eu vou estar ganhando dinheiro em cima da desgraça alheia. E é aí que a gente entra, é isso que eu falo. Vai para uma questão de caráter de cada um. De quem quer se aproveitar, porque não tem uma lei impedindo isso, para tirar vantagem e se dar bem em cima da desgraça dos outros. E quem tem esse senso de moral e ética para falar, não, eu não vou fazer isso porque isso é errado. Entendeu a diferença? A gente separa rapidinho, gente, o joio do trigo. Dá para separar rapidinho. E, inclusive, a gente vendo todo o comportamento da Virgínia durante o depoimento e o que ela fez logo após o depoimento, que ela aproveitou todo o engajamento que ela teve para quê? Para vender, para fazer marketing. Entendeu? Ah, mas ela não está fazendo nada de errado. Claro que não, mas mostra a índole da pessoa. Eu não sei a forma, o caráter, como a pessoa lida com as coisas, de usar um momento que é de extrema seriedade, que está causando um problema social, de saúde pública, de desgraça na vida das pessoas, a seriedade desse assunto, e tirar proveito disso para fazer mais e mais dinheiro. Aí tem gente na lista de marketing que vai dizer que ela foi genial. Foi genial de aproveitar esse momento. Eu enxergo de uma forma completamente diferente, entendeu? Eu acho muito questionável ela ter feito isso nesse momento. Então a gente tem que parar de dar palco para essas pessoas com nenhuma moral, nenhuma ética, entendeu? Parar de ficar curtindo essas pessoas idiotas, entendeu? Essas pessoas que estão ali sempre tentando se aproveitar da fragilidade alheia, entendeu?
E quero deixar bem claro que eu não acho que a culpa dessa história toda seja da Virgínia, tá, gente? Seria ridículo falar isso. Não, são todos envolvidos. Né? Mas como aquele depoimento dela teve muito material pra gente analisar isso tudo, desculpa, né? Não tive como não usar, né, o exemplo dela aqui pra gente analisar essa questão. Eu tenho mais 2 temas que estão na minha lista de vídeos e que eu vou fazer ainda, que se relacionam com isso, tudo que a gente está falando aqui, que é sobre influenciadores digitais e por que eu nunca quis trabalhar, apesar de produzir conteúdo, nunca quis focar no meu trabalho como influenciadora digital. Farei um vídeo sobre isso, que eu tenho muita coisa para falar sobre isso, na verdade. E um vídeo sobre marketing também, porque a gente tende a ver tudo que é marketing como coisas... é legal fazer, mas é moral e ético. São 2 questões muito diferentes, entendeu? Então eu farei um vídeo sobre isso um dia também. Acho que é sim um grande circo que está rolando com essas CPIs. Provavelmente não vai dar muita coisa, mas uma história para revoltar os brasileiros, como muitas outras, né? Acho que provavelmente vai perder o foco total. Eu não sei, eu realmente não sei. Cansaço. E vou reforçar aqui mais uma vez. Para mim, toda essa situação levanta uma necessidade urgente de regulamentar as redes sociais, de regulamentar a profissão de influenciadores digitais. Você pode achar que isso não é trabalho, que esse influenciador não é trabalho. Gente, é trabalho sim, tem muita grana rolando por trás disso. Então precisa criar um código de ética para os influenciadores digitais. Porque a gente viu que a galera acha que é a farra do boi, que ela pode fazer o que ela quiser, que ela não vai ser responsabilizada, que ela não tem nada a ver com isso. Entendeu? Elas não entendem a responsabilização que elas têm sobre as coisas. Elas não têm um pingo de noção de autorresponsabilidade. Porque a falta de moral, a falta de ética, a ganância, a vontade de ter mais e mais dinheiro fala mais alto do que tudo isso. Então, desculpa, para quem passa pano para influenciador digital nessa história, eu não consigo entender. E não interessa, pode ser culpa do governo também, é culpa de muita gente, mas isso não tira a responsabilidade deles no crescimento exponencial dessas apostas, do vício, de tudo isso. Eles, os influenciadores digitais, tiveram um papel fundamental no momento disso. E não tem como dissociar. Não tem como dissociar isso. Então eu não sei o que você acha. Eu sei que tem gente que não vai concordar. Eu sei que tem gente que tem... Igual gente que tem político de estimação, que mesmo... Você pode admirar uma pessoa, mas faz coisa errada é coisa errada, gente. Não importa o quanto você admira uma pessoa. Coisa errada é coisa errada. Pode ter seu pai, sua mãe. Fez errado, é errado. Não pode fechar os olhos. Não pode ter político de estimação. Não pode ter influenciador digital de estimação. Não pode. Tem que ser justo, correto. Entendeu? Tirando qualquer apego emocional que você tem às pessoas para avaliar uma situação. E nessa situação, eu acho indefensável. Realmente eu acho. Então é isso, eu não queria deixar de aproveitar esse momento, onde isso está sendo muito debatido, para trazer essa reflexão sobre a responsabilidade ética, moral e de responsabilidade dos influenciadores, que me parece um assunto de extrema importância. Ok? Deixa aí seu comentário. Provavelmente nem todo mundo vai concordar com tudo que eu falei, mas eu estou curiosa para saber. Quem ainda tenta defender esses influenciadores, eu estou curiosa para entender o que passa na cabeça dessa pessoa, o que faz, quais são os argumentos que faz ela querer defender um influenciador de estimação. Realmente eu fico curiosa para entender. Um beijo e até o próximo vídeo.